boa tarde, meu povo, boa tarde, família, boa tarde, meus irmãos, muito boa tarde. Deus abençoe cada um de nós aqui nesta tarde de quarta-feira, uma tarde muito abençoada, agradável, glória a Deus, por nós estarmos aqui mais uma vez. Quero abençoar sua vida, sua casa, quero abençoar sua família e declarar bênçãos e vitórias sobre a sua vida aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Marisa, da igreja Amar e Servir. Eu estou ali na rua Antenor Rangel, número 25. Inclusive, hoje nós teremos culto, o culto abençoado de curas, libertações, salvação. A bênção de Deus vai estar ali conosco, e você é meu convidado especial em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos estar compartilhando a nossa live, que tem abençoado muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas, e que Deus também possa te alcançar e abençoar aonde quer que você esteja. Deus, a boa mão do Senhor possa abençoar você. Glória a Deus. E também eu quero começar hoje essa programação aqui, dando os meus parabéns para minha irmã, né, de número 4, né, a Dulce. Deus abençoe a Dulce Evangeli Carneiro, que ela possa ter muitos e muitos anos de vida, e que Deus possa te abençoar, minha querida, te prosperar cada dia que passa, dando força, vida e saúde, em nome de Jesus Cristo. E também o meu sobrinho Juliano, pastor Juliano, que está lá em Rondonópolis. Um grande abraço, um grande beijo e parabéns para você nessa data querida. Deus abençoe, pastor Juliano, muitos anos de vida, que o Senhor Jesus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, com toda a sorte de bênção dos céus e da terra. E a você também, que eu não conheço, eu não sei, e talvez você esteja fazendo aniversário hoje, Deus abençoe você. Também quero dar parabéns, né, à irmã Rosa, lá da igreja Amar e Servir, do Jardim América. Deus te abençoe, irmã Rosa. Deus abençoe cada dia que passa, com muita paz, saúde, alegria, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, que Deus abençoe. Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para declarar que você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele veio a este mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo da mão do inimigo. E nós estávamos totalmente na mão do inimigo. A palavra diz assim que não havia, que não há nenhum justo e nenhum sequer. Todos estavam afastados da glória, da graça de Deus. Mas coube Deus nos amar de tal maneira, como está escrito em João 3,16, que ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O intuito de Deus é que você seja assim curado. O intuito do Senhor é que você seja liberto. O intuito de Deus também é que a sua família seja restaurada, seu casamento também seja restaurado. Mas o que mais Deus ele quer é salvar a sua alma. Ele quer salvar a sua alma da perdição. Ele quer salvar a sua alma do inferno. O maior propósito de Deus na nossa vida e na vinda, né, de Jesus aqui neste mundo foi para que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Então, glória a Deus por esse grande amor do Senhor. Glória a Deus por essa grande graça que foi derramada sobre nós sem nós merecermos.
sem nós merecermos. Às vezes você recebe ou ganha alguma bênção, alguma graça, não porque nós merecemos, não, é pela misericórdia de Deus. E quando Jesus ele veio, ele ensinou os seus discípulos como eles deveriam agir. E também ensinava as multidões. Era muita gente que seguia Jesus, porque via em Jesus uma verdade, via em Jesus uma sinceridade, via em Jesus uma misericórdia que saía dele. Gente, eu penso que quando Jesus ele pegou e começou a andar aí por toda a Judéia, Samaria, né, Nazaré, né, Belém, quando ele começou a andar ali da Galileia, né, ali em Cafarnaum, Naim, né, quando ele começou a andar ali na Palestina ali, sabe, todos queriam ver Jesus, todos queriam tocar em Jesus, todos queriam ver Jesus de perto, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse naquela época lá, se eu tivesse a oportunidade, eu queria ver Jesus. Eu queria tocar em Jesus, né? Porque eu penso que ele era muito lindo, tanto por dentro como por fora, né? Eu creio que Jesus era uma pessoa muito mansa, mas verdadeira e sincera e justa, né? Mas um dia nós o veremos face a face. Um dia nós o veremos e nós vamos, em nome de Jesus Cristo, ver o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos estar vendo Jesus, né, conversando com Jesus. É por isso que ele disse assim: olha, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu preparar este lugar, eu voltarei para vós outros, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Sabe qual que é o desejo de Jesus? Sabe qual que é o desejo do Pai? É que nós venhamos estar com Ele. Eu vou preparar-vos um lugar, e quando este lugar estiver pronto, eu voltarei para buscar você, para que aonde Ele estiver, nós também estejamos também. Então, gente, vamos preparar nosso coração para esse grande dia. Vamos preparar nosso coração para este dia tão glorioso, tão maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui uma passagem da palavra de Deus, quando Jesus ele estava aqui, e a respeito do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, onde nós podemos ver Jesus ensinando a multidão como eles deveriam fazer, agir, né? E a palavra de Deus aqui no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, fala a respeito das bem-aventuranças. Vamos ler comigo? Então abre aí a sua Bíblia e vamos estar lendo juntos. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que lindo, gente. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você tem sido misericordioso para com as pessoas? Nossa, nós precisamos muito aprender a ser misericordioso com as pessoas.
né? A palavra de Deus ainda diz assim, glória a Deus, diz assim, versículo 8, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado por aquilo que tem entrado dentro do nosso coração, né? Nós não podemos deixar que nada e ninguém venha contaminar os nossos corações. Precisamos, irmãos. Eu estava conversando outro dia com a minha filha e nós estávamos falando a respeito da palavra de Deus, né? E é por isso que Deus, ele fala assim, que o reino de Deus, para ele ser conquistado, é com força e violência. Nós precisamos ter muita força e ser violentos, sabe? Contra o pecado, contra a iniquidade, contra as coisas que muitas das vezes quer roubar a bênção de Deus sobre a nossa vida. E a palavra de Deus aqui nos fala que nós precisamos ter o nosso coração limpo, ter o nosso coração puro, né? Porque às vezes a gente vê, a gente olha, a gente fala, a gente sente, né, determinadas coisas que não é do agrado de Deus, mas a palavra de Deus aqui nos ensina que bem-aventurado os limpos de coração. Os limpos de coração. Por isso que todos os dias, quando nós levantarmos, né, nós precisamos pedir: Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Porque às vezes são coisas mínimas, coisas tão pequenas que nos embaraçam, né? São coisas tão pequenas que nos embaraçam. São coisas tão assim, né, que a gente pode relevar, mas tem hora que o ser humano, né? E aí a gente acaba pecando e errando. Mas a Bíblia nos dá uma certeza. Sabe qual que é? É que nós temos um advogado no céu. Nós temos um advogado. Não que ele vai estar fazendo com que aquele erro que a gente cometeu, ele vai estar nos defendendo acerca daquele erro. Não, ele vai falar assim, eu creio, né? Isso aqui é meu. Eu creio que quando eu erro, eu creio que Jesus, ele chega perto de Deus e falou: ô Pai, eu morri por ela, eu sofri por ela, eu fui humilhado por ela, eu paguei o preço por ela. Perdoa ela, perdoa as ofensas que ela tem feito. Eu penso que Jesus, ele fala desse jeito. Sabe por quê? Porque ele conhece nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações, ele sabe que nós somos pó, né? E às vezes nós erramos por um olhar, por um falar, por um prato que cai no chão, sabe? Por um copo que quebra, sabe? Então, assim, ó, Deus, ele pega, Jesus, ele pega, a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu. Gente do céu, se nós não tivéssemos esses advogados, a gente estava frito, sabe? Estávamos em maus lençóis, sabe? Então é por isso que nós precisamos, cada dia que passa, vigiar demais da conta. Nós precisamos vigiar a nossa vida, precisamos vigiar a nossa fala, né? Às vezes aparece cada situação na nossa volta, né? Quantas pessoas, mas que vontade de xingar, mas que vontade de falar, nossa, mas que vontade de gritar, mas que vontade, né? Mas é por isso que Jesus, ele deixou o Espírito Santo para nos dar domínio próprio, para estar nos dando domínio próprio. E nós precisamos de pedir o Espírito Santo
todos os dias, para acalmar o nosso coração. Porque às vezes Deus coloca cada situação na nossa vida, cada pessoa, sabe, perto da gente, que às vezes contamina nosso coração. Às vezes contamina nosso coração. E é por isso que a gente precisa pedir perdão para o Senhor. E por quê? Porque eu quero ver Deus. Eu quero ver o Senhor. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus estava falando. Olha só, não fica triste, não fica magoado, não fica decepcionado, não fica com raiva. Deus aqui já nos dá como nós devemos suportar, como nós devemos lidar com essa situação quando nós formos injuriados, perseguidos, mentindo, caluniando ao nosso respeito. Jesus, ele pega e fala assim, ó, exaltai e alegrai. Não é para você ficar com raiva, não é para você xingar, não é para você pedir satisfação. Não, ele fala assim, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim me perseguiram e perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Né, gente? Então, que Deus possa ter compaixão de nós. E depois você marca aí para você estar lendo novamente essas bem-aventuranças que está escrito no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5. Aí depois, mais adiante, ainda ali no Sermão da Montanha, ele vai conversando com os discípulos e dizendo qual era a condição deles aqui neste mundo. E ele declara, olha, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Então, ele vai mostrando ali as condições, como ele queria que os discípulos agissem, como ele queria que os discípulos fossem, né? Então, vamos todos os dias pedir ao Senhor, Senhor, nos fortalece, nos capacita e que nós venhamos ser semelhantes ao Senhor. Amém? Essa semana, todo mundo fala que é Semana Santa. Para mim, todos os dias, os 365 dias, são santos. Nós precisamos guardá-los com diligência. Nós precisamos observá-los com temor a Deus. Todos os dias, para nós, muita gente fala com que essa semana agora é Semana Santa, né? Mas aí depois das outras semanas não vai ser mais, não. Aí nós vamos guardar a nossa língua só essa semana. A pessoa vai parar de mentir só essa semana. A pessoa vai ser amorosa só essa semana e nas outras semanas. Não, nós precisamos ser todos os dias e declarar que todo dia é santo. Todo dia é santo. E nós precisamos também nos tornar pessoas santas. Todos os dias. Porque o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. O dia não foi feito por causa de nós, né? Então, vamos estar todo dia declarando que todo dia é santo. Eu preciso vigiar, eu preciso guardar, eu preciso ser uma pessoa equilibrada, tá certo? Todos os dias da nossa vida. Ah, tem muita gente, pastora, que não está comendo carne. Respeito.
respeito. Respeito cada um dos irmãos, né, que não quer comer carne. Cada um. Mas nós precisamos, a Bíblia fala assim, que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai da nossa boca. É aquilo que contamina o homem, né? Então, nós precisamos estar lendo a palavra para a gente estar vendo direitinho como Deus ele quer que nós venhamos a agir. Tá certo? Às vezes eu não como carne. Mas isso é muito difícil. Muito difícil. Né? Eu não como, às vezes eu não como carne. Mas eu falo mal do meu vizinho. Mas eu falo mal da minha sogra. Eu falo mal do meu marido. Eu falo mal das minhas irmãs. Eu falo mal do meu vizinho. Às vezes eu não como carne e às vezes eu peco pior do que eu estar comendo carne. Vocês estão entendendo? Então Jesus, ele quer que nós venhamos dar graças em tudo que ele tem nos dado. Em tudo que ele tem nos dado. Então, que nós venhamos, em nome de Jesus, irmãos, ter precaução acerca dessas coisas. Né? Então, cada um age conforme Deus tocar no seu coração, mas nós precisamos, sabe o quê? É saber, será que isso aqui é a vontade de Deus para minha vida? Eu não estou comendo carne, mas eu estou de mal da minha mãe. Eu não estou comendo carne, mas eu estou de mal do meu genro, da minha nora. Eu não estou comendo carne, mas eu não converso com fulano e nem com ciclano. Eu acho que nós precisamos rever os nossos conceitos. Tá certo? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir a Deus para que essas bem-aventuranças tão maravilhosas, né, possa encher nossos corações, nossas vidas, e que nós venhamos ser limpos de coração, que nós venhamos, né, ter a essência de Deus na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Oi, pastor Eliane, querida, paz, tudo bem? Como é que você está? Glória a Deus, hoje eu almocei com ela tá uma gracinha, né? Ó, e semana que vem já é mulher de sucesso, né? Se você não adquiriu o seu ingresso, ainda tá tempo. Depois você vai lá na página da pastora Eliane, porque lá tem todas as informações, tá certo? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar agora e vamos pedir a bênção do Senhor para a glória de Deus. Você já preparou o seu copo com água? Você já preparou? Eu já preparei o meu aqui. Vamos estar orando, buscando a presença do Senhor e Ele vai nos abençoar. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, Pai, diante da sua presença, para orar, meu Deus, e rogar por todas as pessoas que me ouvem agora. E eu te peço cura para quem está doente. Eu te peço que o Senhor liberta essa pessoa viciada, essa pessoa angustiada, essa pessoa que está triste, essa pessoa que perdeu um ente querido. Consola o coração deles. Põe as suas mãos e dá a alegria da vitória para a glória do teu nome. Eu entrego, meu Deus, esse restante do dia nas suas mãos, que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe com toda a sorte de bênçãos dos céus e da terra. Derrama sobre nós as suas bênçãos. Derrama sobre nós o seu favor. Eu te amo de todo o meu coração e que o Senhor possa nos dar a vitória em nome de Jesus.
Abençoa, meu Deus, abençoa as crianças, os jovens, os homens, as mulheres, abençoa o nosso Brasil, que precisa muito de uma intervenção do Senhor. Dá, meu Deus, a vitória para o nosso Brasil, em nome de Jesus Cristo. Ó, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, eu consagro essa água e derrama sobre ela, eu te peço, por favor, derrama sobre ela a sua unção, a sua bênção, a sua graça, o seu poder, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, quando essa pessoa, Pai querido, tomar essa água, seja totalmente liberto e abençoado pelo seu poder. Eu consagro essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê comigo, diga amém. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. Vamos tomar dessa água e receba agora a sua cura, a sua bênção, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Hoje tem culto ali na igreja Amar e Servir. Hoje tem culto ali na igreja Amar e Servir do Luizote 1, Luizote 2, São Jorge. Amanhã tem no Shopping Park, ali com a pastora Alaina. E também hoje tem ali na igreja Amar e Servir da pastora Sebastiana e da pastora Luciene, do pastor Ronei, ali no Piquis, no pastor Lorival. Deus abençoe todos vocês, meus queridos. Procura uma igreja Amar e Servir mais perto de você, e você vai ser muito bem recebido, porque o nosso propósito, a nossa missão é amar e servir você. Deus abençoe você e a sua família. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e viva Cristo, o nosso Divino Mestre. Deus te abençoe, meus queridos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.